Vamos lá. Essa primeira questão, ela fala sobre uma manta, né, que foi produzida com retalhos de roupas de familiares, né? E ele vai contando aí, durante o texto, que cada retalho, né, que foi utilizado para confeccionar a colcha, que ele chama de manta, né? E cada retalho que foi utilizado traz uma história. Então, por exemplo, a roupa que a pessoa estava usando no dia que quebrou um braço, a roupa que a pessoa estava usando em um dia que se despediu de alguém. Estou dando exemplos, tá? Porque ele foi dando exemplos desse tipo lá no texto. Então, ele vai dizendo que cada retalho desse traz uma história, né? Porque pertenceu a alguém, né? E foram roupas que foram utilizadas por essas pessoas em momentos importantes e marcantes da vida delas, né? E quando eles criaram a manta, eles entenderam que aquela manta representava a história da família, né? Porque cada retalho tinha um pouco da história de cada um. Quando vocês fizeram a leitura do texto, vocês entenderam isso que eu estou explicando para vocês ou vocês entenderam outra coisa diferente? Eu entendi isso. Oi? Que mais? Tem alguém aqui que agora, depois que eu expliquei, pensou, nossa, entendi uma coisa diferente, não entendi o porquê que conta uma história, não. Tem alguém aqui que não entendeu? Pode falar. Cadê vocês? Que eu estou esperando abrir os vídeos e ninguém abre. Estou esperando, viu? Bom, o texto fala disso. Aí ele diz o seguinte, aqui no comando da questão. A autora descreve a importância da manta para aquela família, né? Então, ele já está afirmando que a manta era importante para a família. Aí ele diz o seguinte, ao verbalizar, ou seja, ao falar que novas e antigas histórias foram sendo incorporadas à manta mais valiosa do mundo, essa valorização evidencia-se pela. Nesse caso aqui, a habilidade, relembrando as habilidades que a gente já trabalhou, uma das habilidades que ele pede aqui nessa questão é a habilidade da justificativa. Lembrem que a justificativa é quando comprova, né? Você vai comprovar algo que ele afirmou. Então, nesse caso aqui, ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo que essa manta, ela realmente incorpora as histórias da família, né, as histórias antigas da família, e ele quer que a gente encontre nas alternativas um elemento que comprove, né, essa união das histórias, né, esse valor da manta, esse valor histórico e afetivo dessa manta. Então, a gente vai ter que procurar nas alternativas algo que justifique o que foi afirmado aqui. Então, quando ele coloca aqui, evidencia-se, é como se ele estivesse lhe pedindo para comprovar, né? Ele quer que você comprove essa afirmação que ele colocou aqui sobre o fato da manta realmente reunir essas histórias antigas das famílias, tá? A correta é a letra E. Na verdade, é o que comprova, né? Correlação entre os retalhos da manta e as muitas histórias de tradição oral que os formavam. Como assim, né? Então, ele está dizendo o seguinte, que cada retalho da manta simboliza uma história diferente. Então, ele está dizendo que há, sim, uma correlação entre os retalhos da manta e essas diversas histórias da família que estão representadas em cada retalho, né? No próprio texto, ele traz isso, né? Ele coloca aqui, ó, e os retalhos, à medida que iam acabando, eram substituídos por outros retalhos, né? Então, eles iam sempre colocando novas histórias, né, de outras pessoas. Então, ele coloca, realmente, ele diz que cada retalho representa uma história, né? E é isso que está sendo dito na letra E. Alguém marcou outra alternativa? Marquei C.
Tá, vamos ver o porquê que não a letra C. Ele diz assim: valorização da manta como objeto de herança familiar disputado por todos. Veja, o que ele afirma aqui, no comando da questão, né, é que ele diz o seguinte, que as histórias antigas foram sendo incorporadas à manta mais valiosa do mundo, ou seja, tanto as novas histórias como as antigas, na verdade, é isso que ele está dizendo aqui. Como ele diz aqui no final do texto, novas e antigas histórias eram colocadas dentro dessa manta. E aqui na letra C, ele diz sim, tem essa valorização, como ele afirma, valorização da manta como objeto de herança familiar, disputado por todos, né? Observe que aqui, na letra C, ele não faz nenhuma menção, ele não faz nenhuma retomada da ideia dos retalhos, tá? Que é o que ele pede no comando da questão. No comando da questão, ele pede para a gente comprovar, né, como é que são inseridas essas novas, né, e essas antigas histórias. Ele quer que a gente faça isso. Então, a letra C, embora ela tenha algo que possa ser verdadeiro, porque tem uma parte no texto que ele diz, né, que todo mundo queria a manta, né, e a manta fica um tempo com um, outro tempo com outro, aí você pode realmente entender, não, isso aqui está certo. Mas por que a letra C não está correta? Embora ela traga uma afirmação que ela faz sentido, então o que está dizendo aqui faz todo sentido, não é mentira, não é algo que responde o que foi pedido no comando da questão, tá? Essa questão aqui é o que a gente chama de distrator, né? É aquela questão que traz algo certo, que vem para lhe confundir, né? E vem justamente para fazer você marcar a alternativa errada. Deu para entender por que não aceita? Então, ela tem uma informação certa, mas essa informação não responde o que foi pedido aqui no comando da questão. Não faz referência aos retalhos, né, da manta, as novas e antigas histórias. Deu para compreender, gente? Entendi. Sim. Mas alguém marcou C, não tem vergonha de dizer não, era o distrator, tá? Então, estão perdoados, se marcaram a C. Vamos para a próxima. Na segunda questão, ele traz aqui um texto que traz a temática negra, né? Ele remete à cultura negra e ele faz tipo uma alusão a um problema social, uma crítica social que faz referência ao povo negro, à cultura negra. Aí ele diz o seguinte no comando da questão: o conflito de gerações e de grupos étnicos, reproduz, na visão do eu lírico, um contexto social assinalado por. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, que essa história, essa valorização da cultura negra, né? No decorrer do tempo, na medida que as novas gerações vêm, algumas pessoas tentam apagar, sabe? Apagar a cultura negra, apagar a importância, né, dos negros para a sociedade. Então, ele vai dizendo assim que, conforme as novas gerações vão vindo, tenta-se apagar, né? É aí que tem esse conflito que ele fala no comando da questão. Como ele diz aqui, ó, no texto: tentarão apagar a tua cor. Então, quem é que vai tentar apagar a cor? As novas gerações, os outros grupos étnicos que não são negros vão tentar o que seria apagar a cor, né? Desvalorizar a raça, desvalorizar a cultura africana, né? Aí ele coloca assim: e as gerações dessas gerações, quando apagarem a tua tatuagem execranda,
Aí ele coloca assim: não apagarão de suas almas a tua alma, negro. Então, ele está dizendo o seguinte, que vão tentar apagar, né? Mas a alma do negro, ela jamais poderá ser apagada. Então, é isso que ele fala do conflito, né? Que as gerações, as próximas gerações, os outros grupos étnicos, eles vão sim tentar apagar essa cultura negra, né? Apagar a importância do negro dentro da sociedade. Aí ele coloca aqui, reproduz na visão do eu lírico, reproduz na visão do eu lírico um contexto social assinalado por preservação da memória ancestral e resistência negra à apatia cultural dos brancos, tá? Então, quando ele diz aqui que tentarão apagar a tua cor, não é só as próximas gerações que vão tentar. O branco vai tentar apagar. O que é apagar a cor, né? Desvalorizar a cultura negra, apagar a cultura, apagar a importância deles na sociedade. Então, é isso aqui, preservação da memória ancestral. Então, é isso que ele traz, é essa a ideia que ele traz no texto, para preservar. Então, essa memória ancestral é a memória das gerações passadas, das gerações negras passadas. Ele quer preservar isso. Resistência negra à apatia cultural dos brancos. Então, do lado vem essa vontade de preservar a memória da cultura africana, né? As gerações passadas da cultura africana. E do outro lado vem uma resistência, né? Do outro lado vem uma vontade e uma necessidade dos brancos de apagar isso deles, né? É isso onde está o conflito. Então, aqui no Comando da Questão, ele fala de um conflito. Então, esse conflito é assinalado pelo quê? Né? A vontade do povo negro de resistir e, do outro lado, a persistência do branco em querer apagar a cultura dele. Deu para compreender? Vocês acharam difícil essa questão? Quem achou difícil? Não. Alguém marcou outra alternativa? Ficou aí na dúvida? Por que não a que eu marquei? Não? Deixa eu ver aqui o bate-papo. Não. Tá bom. Tá certo. Vamos lá para a terceira questão. Explica aí. A qual? Aí. É? Sim. Tá. É porque sua voz chegou aqui cortando. Antagonismo entre grupos de trabalhadores e lacunas de hereditariedade. Ele está dizendo o seguinte: existe um grupo de trabalhadores, né, que entra em conflito com essas lacunas hereditárias. Ele não está fazendo referência a grupos de trabalhadores, ele está fazendo referência a um grupo étnico, tá? Ao grupo, esse grupo aí é simbolizado pela raça negra, né? Pelos africanos, pela cultura negra, enfim. Então, quando ele fala aqui de grupos de trabalhadores, isso não é apresentado no texto, embora, lógico, né? Tenha em alguns trechos do texto ele remetendo a algumas questões sobre o trabalho deles, né? O trabalho dos negros, mas quando ele coloca, define os grupos, não é um grupo de trabalhadores, é um grupo étnico, tá? É o grupo dos africanos, dos negros, ok? Terceira questão. Na terceira questão, ele traz aqui, eu gosto muito dessa tirinha, ele coloca o seguinte: no mundo conectado não há preconceito. Sou alto, loiro e sincero. Não há ignorância. Lê para quê? Tem tudo na Wikipédia. E não há covardia. Nova mensagem: eu não te amo mais.
Então, ele traz aqui uma crítica, né? Então, a tirinha traz uma crítica. E ele já vai dizer aqui no comando da questão qual é essa crítica. Ele diz o seguinte: a tirinha denota a postura assumida por seu produtor frente ao uso social da tecnologia para fins de interação e de informação. Então, ele está fazendo uma crítica, né, sobre a postura das pessoas diante das tecnologias. Tal posicionamento, então ele diz que esse posicionamento é mostrado na tira, né? Quando ele afirma tal posicionamento, a gente já sabe, olha, ele se posicionou, ele fez uma crítica. Tal posicionamento é expresso de forma argumentativa, ou seja, para convencer a gente, traz argumentos, né? Por meio de uma atitude. Que atitude é essa, né? Ou seja, esse posicionamento que é colocado na tira, ele aparece para a gente de que forma? É isso que ele está perguntando. Então, essa opinião aí, que foi expressa nessa tira, ela vai aparecer de que forma? Ele usou o quê, né? Para nos trazer esse posicionamento dele. Aí é a letra A, ele diz assim, ó, por meio de uma atitude crítica expressa pelas ironias. Então, esse posicionamento é um posicionamento crítico, ele está fazendo uma crítica à forma como as pessoas se expressam, né, nesse meio social tecnológico. E ele coloca, expressa por ironias. Quem sabe identificar onde é que tem a ironia aí, na tira? Onde é que tem ironia? Estou esperando, vou dizer não. Na hora que ele fala, tipo, com ironia, sou alto, loiro e sincero. Exatamente. Ele está sendo totalmente irônico, por Irônico. quê? Porque aqui em cima ele afirma uma coisa, e aqui no balão tem algo contrário. Então, o que ele afirmou aqui em cima foi de forma irônica, ele está sendo irônico. Porque se a gente prestar atenção, aqui em cima, né, no título do quadrinho, ele coloca uma afirmação. Só que quando a gente vai ler o balão, a gente vê uma afirmação contrária ao que ele colocou. Então, isso prova que ele está sendo irônico. Então, ele diz, não há preconceito. Aí, aqui embaixo, ele mostra que tem preconceito. Aqui ele coloca, não há ignorância. Aqui embaixo, ele comprova que há, sim, a ignorância. Então, tudo que ele coloca aqui nos títulos de cada quadrinho é de forma irônica. Com qual propósito? De colocar um posicionamento crítico. Tá? Alguma dúvida? Eu marquei a letra E, porque essa questão me deixou bastante confusa. Alienada, Mas eu expressa pela negação da realidade. Quando vier esse tipo de afirmação, principalmente em questões sobre tira, charge, já pode excluir. Por quê? Por causa dessa palavra alienada. Porque aqui em cima é estranho. ele tá dizendo o seguinte, ele está dizendo que ele está assumindo um posicionamento crítico. Crítico não, né? Ele está dizendo que ele está se posicionando. Ele coloca aqui a postura assumida por seu produtor. Ou seja, ele se posicionou, ele teve uma postura frente a um problema. Então, quando ele afirma aqui que ele trouxe essa postura, né? E ele coloca aqui a questão alienada, entra em contradição. Então, como é que ele coloca uma postura, se posiciona, e aqui ele está dizendo que ele foi alienado? Veja, que se posicionar e ser alienado são coisas que não batem, né? São atitudes totalmente diferentes. Então, tem que sempre prestar atenção no que ele afirmou no comando da questão. Então, se for algo que não condiz com o que já foi dito no comando da questão, não é a alternativa correta. Vamos para a quarta.
A quarta, ele traz um texto, eu vou só relembrar o título, porque ele é muito importante para a resolução da questão, e ele diz assim: para cá, internet atua no comércio da distração. Então, ele no decorrer do texto, ele diz que o objetivo da internet é nos distrair. Quanto mais informações ele colocar nas nossas mãos e quanto mais ele nos distrair, mais lucrativo é, né, para quem está por trás dos lucros da internet. Tá? É isso que ele traz no texto. Aí, aqui no comando, ele diz o seguinte: a crítica do jornalista norte-americano que justifica o título do texto é a de que a internet. Olha, mais uma vez, a habilidade que uma das habilidades, né, que ele coloca aqui nessa questão é a de justificar. Então, ele coloca que justifica o título do texto, ou seja, a gente tem que encontrar qual é a crítica que justifica o título. Qual é a crítica, né, referente ao que foi afirmado no título, que é ele dizer que a internet atua no comércio da distração. Né? Então, qual é a crítica que está por trás dessa afirmação que foi colocada no título? É a letra E. Garante a empresas a obtenção de mais lucro com a recente fragilidade da nossa atenção. Então, no texto, ele diz assim, ó, a internet não estimula a inteligência de ninguém, além de fragmentar a atenção dos seus usuários. O que é fragmentar a atenção? Ele não deixa a gente atento numa coisa só. Ele vai sempre nos distraindo para a gente parar de ver aquilo e ver outra coisa, tá? Então, ele quer realmente tirar a nossa atenção, que é o que ele diz aqui, ó, fragilidade de nossa atenção. É isso que ele está dizendo aqui, fragmentar a atenção de seus usuários, né? E aí, por que ele faz isso, né? Por que ele faz isso? Para lucrar, porque quanto mais informação ele coloca nas nossas mãos, quanto mais link a gente acessa, mais lucro essas empresas vão ter. Então, o objetivo da internet é realmente esse, fazer a gente se distrair, fazer com que a gente não fique ali o tempo inteiro numa página só, para poder eles obterem o lucro, né? E essa questão da fragilidade da nossa atenção é o que ele diz aqui, fragmentar a atenção dos seus usuários, né? Então, fragmentar a nossa atenção, é fazer com que a gente desvie a atenção sempre para novas coisas, não fique ali centrado em uma coisa só, tá? Alguém marcou outra? Eu marquei a B porque fala em fragmentar a atenção de usuários, mas no começo não. Vamos ver o começo. Torna o raciocínio de quem navega mais raso. Isso é verdade, o nosso raciocínio fica mais vago. Além de fragmentar a atenção dos seus usuários. Verdade também. Então, mas, professora, se é verdadeiro, por que não é essa questão? Né? É o distrator. Gente, estão percebendo que o distrator, ele traz, na maioria das vezes, algo verdadeiro? Então, ele traz algo verdadeiro, mas não é o que foi pedido no comando da questão, né? Então, o que acontece aí no texto é exatamente, Deisiane. Deisiane diz o seguinte, tem que ter relação com o título. O título falou de comércio. Comércio, lucro, lucro, comércio, lucro. Aqui na letra que você falou, na letra B, ele não faz nenhuma referência a lucro, a comércio. É aí que está o problema. Ele só fez referência à questão da distração, da questão do raciocínio, blá, blá, blá. Mas ele não fez referência à questão do comércio. Então, não tem relação com o título. Relação total. Tem uma relação parcial com o título, mas não tem uma relação total. Então, essa letra B é o distrator. É o distrator. Então, tem que prestar atenção em todos os aspectos. Porque no título ele falou do comércio. Então, tem que procurar alguma alternativa que fale da questão do comércio e da questão da distração ao mesmo tempo.
Deu para entender, gente? Deu. Deixa eu ver quantos minutos falta aqui. 2 minutos. Eu vou interromper. Vou interromper para a gente ir para a próxima parte, que já está terminando aqui, tá? Vou encerrar aqui e vocês retornam.